Apocalipse 2, capítulo 1, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achastes mentiroso. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não arrependestes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluias a Deus, vamos entrar agora na parte da palavra. Tivemos a parte do louvor, tivemos a parte, aleluias a Deus, da oração. Agora eu peço aos irmãos que, por favor, não converse, preste atenção na palavra, amém, irmãos? Não levante para ir beber água, só se for em caso de emergência, amém? Aleluias a Deus, aleluias ao Pai. Pode bater palmas para Jesus, aleluias. Irmãos, aleluias a Deus, a Bíblia vai nos trazer, aleluias a Deus, no livro de Apocalipse. Apocalipse, ele foi escrito, irmãos, aleluias a Deus, pelo apóstolo João. João, ele vai ser um apóstolo que vai ser preso, aleluias a Deus, e vai ser levado à ilha, aleluias a Deus, de Patmos. Ali a Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, que João chegando ali, que ele ainda vivo, ele é arrebatado em espírito, vivo o seu corpo, aleluias a Deus, naquela ilha, ele vai ter um encontro com Jesus. A Bíblia vai nos dizer então que João ali, ele começa a ver, aleluia a Deus, testificar das coisas, aleluia a Deus, que Jesus tinha preparado, até mesmo de Cristo. A Bíblia nos diz que João começa a ver primeiramente Jesus em seu corpo, aleluia a Deus, aleluia ao Pai glorificado. João viu, aleluia a Deus, a cidade celestial, a qual Jesus nos prometeu, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. João viu tudo, aleluia a Deus, as ruas de ouro, aleluia a Deus. João viu tudo o que não é, aleluia a Deus, é prometido para nós, para quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja, aleluia a Deus, abençoada. E a Bíblia vai nos dizer então que João, aleluia a Deus, vai ouvir Jesus olhar para ele e falar: João, escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, aleluia a Deus, menor. A província da Ásia Menor, irmãos, aleluia a Deus, é tipo um estado, aleluia a Deus, com separações, como aqui é o Goiás, tem aqui Lusiânia, tem Cristalina, aleluia a Deus, tem Formosa, e assim, aleluia a Deus, em cada cidade tinha uma igreja, aleluia a Deus, as 7 igrejas, aleluia a Deus, e João vai escrever para aquelas 7 igrejas, começando com Éfeso, que é a que nós leu. Vou deixar para, aleluia a Deus, mais para o final do culto, amém, irmãos? Aleluia a Deus. E depois de Éfeso, João vai escrever então a igreja de Esmina. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus vai olhar para João e falar: João, fala a igreja de Esmina assim: ó Esmina, eu reconheço que você, aleluia a Deus, é uma igreja que está pronta para morrer por mim, aleluia a Deus. Eu reconheço que você é uma igreja que, se, aleluia a Deus, falar para você agora, negue Jesus ou morre, vocês morrem por mim. Mas, aleluia a Deus, virá uma luta, aleluia a Deus, uma provação de 10 dias. Muitos de vocês irão, aleluia a Deus, parar até mesmo em cadeias. Irmãos, aleluia a Deus, o que essa palavra nos mostra é que não é porque nós somos crentes que não vamos ter lutas. Vamos sim, aleluia a Deus. Mas a luta, aleluia a Deus, ela é para edificar, aleluia a Deus. A igreja de Esmina, aleluia a Deus, era uma igreja que, por mais que ela, aleluia a Deus, aleluia ao Pai, ela não negava a Jesus, nem por isso Deus poupou a vida dela de lutas, aleluia a Deus. Então, nem porque nós não vamos negar Jesus, que nem por isso Ele vai poupar a nossa vida de passar lutas, aleluia a Deus. Ele não vai deixar nós passar uma luta que vai fazer com que nós perecemos, mas cada luta que nós passar é por causa que Ele quer mais e mais fazer nossa vida ficar, aleluia a Deus, um vaso melhor nas mãos dEle, aleluia a Deus. E após Jesus dizer, aleluia a Deus, a igreja de Esmina, que eles iam passar por uma luta, ele diz: não, mas olha, Esmina, por mais que vocês vão passar por essa luta, muitos de vocês vão para a cadeia, mas sedes fiel, porque no final eu darei uma coroa da vida para vocês. A cada um que está aqui, se você for fiel até a morte, não negar Jesus, passar por lutas, aleluia a Deus, Ele está prometendo uma coroa para você, aleluia a Deus. Pode ser que no mundo nós estamos passando aqui hoje luta, prova, mas lembra, aleluia a Deus, que
Ele tem uma promessa para nós. Ele tem uma promessa que Ele foi preparar lugar, mas voltará, aleluias a Deus, e buscará a sua igreja amada, o povo dele, aleluias a Deus. E a Bíblia então, irmãos, vai nos dizer, aleluia a Deus, que João escreve a carta ali para Esmina, e então vai abrir uma carta para Pérgamo. Aleluia a Deus, a Bíblia vai nos dizer que Pérgamo, Jesus olha para João e fala: João, fala à igreja de Pérgamo que eu reconheço que você está em um lugar difícil, Pérgamo. Eu reconheço que em volta de você há muitas pessoas fazendo obras do diabo, obras malignas. Aleluia a Deus. Em outras palavras, eu reconheço, Pérgamo, que você está num lugar difícil, mas prevalece, aleluia a Deus, não se retém. Você continua adorando o meu nome. Por mais, aleluia a Deus, que você está num lugar difícil, obras malignas sendo feitas, nem por isso você tem parado de me adorar, aleluia a Deus. Mas tenho, porém, contra ti, aleluia a Deus, que você tem tolerado a doutrina de Balaão. Irmãos, Balaão, ele foi um profeta, aleluia a Deus, de Israel. Ele profetizava Israel, ele conseguia ganhar guerras, aleluia a Deus. O povo de Deus, aleluia a Deus, era abençoado através do profetizar de Balaão. Mas um dia Balaão deixou, aleluia a Deus, abandonar tudo, não ter intimidade com Deus por causa de dinheiro, aleluia a Deus. Irmãos, não devemos trocar, aleluia a Deus, às vezes até vir para a casa do Senhor, aleluia a Deus, por causa de ficar em casa fazendo até mesmo afazeres. Agora é melhor nós vir para a casa do Senhor, aleluia a Deus, aleluia ao Pai, do que trocar, aleluia a Deus, a presença de Deus por cuidar de casa. Não que é errado, não é, mas às vezes, aleluia a Deus, estamos trocando, aleluia a Deus, de vir à casa do Senhor para, aleluia a Deus, estar em casa arrumando uma casa, ou até mesmo saindo com um amigo. Irmãos, não faça isso. Não tolerem a doutrina de Balaão na sua vida. Venha, adore a Deus, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. Glória a Deus, aleluia ao Pai. A Bíblia vai nos dizer então, irmãos, que João fecha a carta para a igreja, aleluia a Deus, de Pérgamo, e vai abrir então para a igreja de Tiatira. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele olha para João e fala: João, escreve para Tiatira: ó Tiatira, eu reconheço o seu crescimento espiritual. Aleluia a Deus, eu reconheço que no começo vocês oravam menos do que vocês oram hoje. Eu reconheço, aleluia a Deus, que vocês no começo leem a Bíblia menos do que vocês leem minha palavra hoje. Aleluia a Deus, aleluia ao Pai. Em outras palavras, Tiatira, vocês começaram pouco, hoje vocês têm mais do que começaram, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. Mas tenho, porém, contra ti que tem tolerado a doutrina de Jezabel, que tem tolerado Jezabel, na verdade, irmãos. Irmãos, aleluia a Deus, Jezabel, ela foi uma mulher que não era do povo de Deus. Jezabel, ela foi uma mulher, aleluia a Deus, que ela chegou devagarzinho, entrou no coração do rei, aleluia a Deus, Acabe, e quando viu o povo de Deus já estava se curvando a Baal, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. Não podemos tolerar Jezabel na nossa vida, não podemos tolerar Jezabel, irmãos. Às vezes, aleluia a Deus, vai chegando, aleluia a Deus, de pouquinho em pouquinho, doutrinas de Satanás, coisas que não estão na Bíblia, e quando vê, estamos tolerando Jezabel na nossa vida, aleluia a Deus, até mesmo na igreja, aleluia a Deus. Até mesmo na igreja, não podemos deixar. A Igreja Deus e Amor está completando 63 anos. E o tema desses 63 anos é o legado que deve ser lembrado. Aleluia a Deus, o legado da nossa igreja é a doutrina segundo a palavra do Senhor. Não podemos deixar que Jezabel, aleluia a Deus, entre e penetre na nossa igreja. Devemos seguir, aleluia a Deus, conforme a nossa doutrina é, segundo a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Aleluia a Deus. Então João, aleluia a Deus, vai abrir então uma carta para a igreja de Sardes. Irmão, Sardes, ela era uma igreja que tinha o nome de igreja, aleluia a Deus, viva. Creio que era uma igreja que o povo olhava, não, Sardes é uma igreja viva, abençoada. Mas Jesus vai olhar para ela e falar: eu sou o que tem os 7 espíritos. Aleluia a Deus, um dos 7 espíritos, o profeta Isaías, em Isaías, se eu não me engano, 11, vai dizer que é o espírito do conhecimento, aleluia a Deus. O espírito do conhecimento, aleluia a Deus. Jesus, ele conhece a nossa vida, ele conhece, aleluia a Deus, lá dentro do nosso coração. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe como somos, aleluia a Deus. Às vezes, aleluia a Deus, nós pode olhar para um irmão que ele não é um irmão avivado, não é um irmão abençoado, mas às vezes esse irmão tem mais intimidade do que o irmão que nós olha e fala: não, esse irmão é avivado. Não podemos julgar, aleluia a Deus. Ele tem os 7 espíritos e um dos espíritos é o espírito do conhecimento, aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Então João, irmãos, vai abrir, aleluia a Deus, uma carta para a igreja de Filadélfia.
Filadélfia, ela era uma igreja, aleluia a Deus, que João vai ouvir Jesus falar para ele escrever assim: ó João, escreve a Filadélfia, aleluia a Deus, eu sei as tuas obras, Filadélfia, eu sei a tua paciência, eu sei que você guarda a minha palavra, eis que estou pondo diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. Irmãos, Filadélfia, ela era uma igreja que não tinha muita força, ela tinha pouca força, aleluia a Deus, mas nem por isso ela deixava de largar a palavra do Senhor. Às vezes, aleluia a Deus, aleluia ao Pai, uma igreja simples, aleluia a Deus, Filadélfia podia não ter muito, aleluia a Deus, condição de ter uma igreja boa, uma igreja, aleluia a Deus, bonita, bem pintada, mas nem por isso ela deixava de guardar a palavra do Senhor, aleluia a Deus. É como esse povo aqui nesta noite, esse povo é um povo avivado, igual o povo de Filadélfia, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. Glória a Deus, aleluias. Como Jesus disse a Filadélfia, Ele está dizendo a muitos aqui hoje: por guardar a minha palavra, eis que eu vou pôr diante de ti uma porta aberta, a qual o homem não pode fechar, aleluias a Deus, aleluias ao Pai. Glória a Deus. Então João fecha a carta, aleluia a Deus, à igreja de Filadélfia, e vai e abre uma carta para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, aleluia a Deus, era uma igreja que ela não era nem fria nem quente. Ao mesmo tempo que Laodiceia era fria, ela era quente, ela era morna. E Jesus vai olhar e falar: ó Laodiceia, quem dera se tu fosse fria ou quente, aleluia a Deus, mas por ser morna, vomitar-te-ei. Por que fria, irmãos? Porque às vezes, sendo fria, ela se arrependeria, aleluia a Deus, dos seus atos e voltava ao primeiro amor, voltava às primeiras obras, voltava, aleluia a Deus, a fazer as coisas que Jesus queria. Quente porque, aleluia a Deus, é como esse povo de Deus, um povo que não para de dar glória, não para de dar aleluia, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. E voltando então, irmãos, à primeira carta, a carta que nós lemos da igreja de Éfeso. Éfeso, aqui em Apocalipse não vai citar, mas em Atos 19 vai nos dizer que Paulo vai pregar, aleluia a Deus, na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade, aleluia a Deus, que tinha uma idolatria muito grande, a deusa Diana. E enquanto Paulo pregava, aleluia a Deus, a Bíblia nos diz que eles ficavam gritando, fazendo imagens da Diana e dizendo: grande a deusa Diana. Mas nada prevalece ao nosso Deus, aleluia a Deus. Não bastou Paulo pregar uma, pregar duas, e aquele povo foi, aleluia a Deus, aceitando a Jesus. E quando viu a cidade de Éfeso, era uma cidade que tinha muitos cristãos, tinha uma igreja ali, aleluia a Deus, aleluia ao Pai. E a Bíblia vai nos dizer que após Paulo sair, porque ele não ficava em uma cidade, ele ia a muitas cidades, aleluia a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele escreve no livro de Efésios, não aqui em João, mas Paulo vai escrever de novo, antes de João escrever essa carta, ele vai escrever ao povo de Éfeso: ó, aleluia a Deus, levanta-te dentre os mortos, aleluia a Deus, e Cristo te esclarecerá. Em outras palavras, o povo de Éfeso, não é porque eu não estou aí que vocês não podem ser avivados, não é porque eu não estou aí que vocês não podem, aleluia a Deus, ter, aleluia a Deus, a intimidade com Deus. Irmãos, às vezes não é porque tem um irmão aqui em cima usado que nós vamos ter intimidade com Deus, só quando esse irmão está aqui. Às vezes pode ter um irmão, aleluia a Deus, que aos olhos de outros ele é um irmão pequenininho, mas até aqui a gente tem que dar glória a Deus, até aqui nós temos que adorar a Ele, aleluia a Deus, não podemos perder a intimidade com Ele, aleluia. Aleluia a Deus. E a Bíblia vai nos dizer então que Jesus olha para João, aqui em Apocalipse 2, e vai falar: João, escreve essa carta para Éfeso. Ó, povo de Éfeso, eu reconheço as tuas obras. Eu sei que você vê aqueles que dizem apóstolos, aleluia a Deus, vocês põem à prova, vocês observam para ver se eles não são, aleluia a Deus, apóstolos, aleluia a Deus, ou se estão mentindo na minha presença, dizendo que são meus servos, mas que não são. Mas tenho, porém, eu contra ti que perdestes o primeiro amor. Aleluia a Deus, aleluia ao Pai. Irmãos, às vezes, aleluia a Deus, nós não percebemos. Às vezes Éfeso não tinha percebido que tinha perdido o primeiro amor. Às vezes nós perdemos, aleluia a Deus, a vontade de orar como orávamos antes. Aleluia a Deus, às vezes perdemos a vontade de ler a Bíblia. Aleluia a Deus, de vir até mesmo para a casa do Senhor. Mas Jesus está dizendo, igual Ele disse para Éfeso: volta ao primeiro amor. Ele está dizendo, ainda dá tempo. Como o tema deste culto é desperta, volta ao primeiro amor, desperta, aleluia a Deus.
Como, aleluias a Deus, aleluias ao Pai, o tema deste culto nesta noite é desperta, aleluias a Deus, está em Éfeso, a gente leu no começo do culto, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, ainda dá tempo de despertar, ainda dá tempo de voltar às suas primeiras obras, voltar aos seus primeiros atos, voltar a orar, voltar a vir para o pé do altar, a clamar a Deus, a falar com Deus, voltar, aleluias a Deus, a chegar aqui, louvar a Deus, interceder louvores a Ele, voltar ao seu primeiro amor, não vir mais para a igreja, aleluias a Deus, só por vontade de vir, mas vir para a igreja para adorar a Ele, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Então, irmãos, aleluias a Deus, aleluias ao Pai, desperta, levanta, aleluias a Deus, ainda dá tempo de nós voltarmos ao que nós fazíamos. Ainda dá tempo de nós fazermos como nós fazia antes. Jesus está dizendo, às vezes essa palavra falou com alguém, mas ainda dá tempo, irmãos, não fica com vergonha. Ainda dá tempo de você voltar ao que você fazia, aleluias a Deus, aleluias ao Pai. Amém, irmãos? Essa foi a palavra, aleluias a Deus. O que eu não falei, o Espírito Santo fale mais em cada coração, aleluias.